Olá, amigos! Estamos entrando no ar mais uma vez, segunda-feira, 18h45, pela coluna Conversa Tributária com o Mauro Negruni. E hoje estamos no horário, hein? Hoje nós estamos conseguindo entrar no horário, né? São 18h45 pelo horário de Brasília. Olha aí, Valéria, perdeu para o Guilherme Parreira. O Guilherme Parreira entrou primeiro, o Egberto Coelho também entrou. Boa noite. Valéria falando de Recife. Então, já estamos no ar aí, o pessoal já está entrando. Né? Como sempre, vamos dar um tempinho. Pessoal, eu às vezes me atraso, então é bastante justo que também a gente dê um tempinho aí para o pessoal entrar, para a gente poder fazer essa conversa tributária de hoje. Mais uma vez explorando. Tudo bom, Egberto? Guilherme, beleza? Boa noite. Beatriz, seja bem-vinda de Blumenau. Vamos falar mais uma vez sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Gente, eu até gostaria de falar sobre alguma outra coisa, mas é que o assunto está efetivamente bombando e então assim tá complicado, né? Tá todo mundo fazendo muitas perguntas, então eu recolhi 5 tópicos, tá? Isso não quer dizer que a gente tenha que se restringir aos 5 tópicos, mas eu elenquei 5 tópicos para a gente poder conversar. Semana passada a repercussão foi muito boa em relação à coluna, porque na semana passada a gente falou aqui com base nas informações do material que a própria Receita nos liberou, né? A Receita Federal do Brasil nos liberou para fazer essa divulgação, porque eles, claro, têm todo o interesse que todos os contribuintes do país tenham acesso ao COSIT. Deixa eu fechar um pouquinho aqui, porque hoje eu estou em casa, excepcionalmente, e então estou fazendo a coluna aqui de casa, né? Tenho feito sempre da Decision, porque estou trabalhando lá e tal, mas hoje eu resolvi dar uma variada e estou fazendo aqui de casa. E aí, meus amigos, estou em Porto Alegre, né? Muita gente acha que eu moro no aeroporto. Não é bem assim. No aeroporto ou no carro, né? Não é bem assim. Eu tenho endereço fixo, pago e IPTU em Porto Alegre. Bem, então eu resolvi fazer uma coluna trazendo aspectos propriamente do cotidiano das empresas, né? Peguei 5 perguntas que foram colocadas no blog e a partir delas, foram mais perguntas, mas aí a partir delas a gente fazer uma coluna mais prática hoje, pegando 5 aspectos dessa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, tá? Porque eu acho que é onde a gente pode ajudar, é onde neste momento tem muita dúvida, né? Então eu acho que vale a pena a gente colocar, né? André Luiz está entrando com a gente aí também. Coloca para nós aí da onde é, André, por favor. Então, assim, meus amigos, vamos começar então. Eu acho que está quase fechando 5 minutinhos. Vamos dar mais um tempinho aqui para o pessoal. A gente dá mais uma seguradinha, umas 5 minutinhos. Depois também o pessoal pode, né, rever. Outro dia falei com alguns colegas da BSSP, que me comentaram que tem assistido, mas nunca consegue pegar ao vivo, nunca consegue pegar, né, a coluna ao vivo. Mas o nosso propósito aqui é levar a informação. A gente conseguindo levar a informação, se ela chega hoje para o pessoal da área tributária, ou se ela chega amanhã, ou se ela chega na quarta, ou se ela chega na quinta, desde que ela chegue em tempo hábil, tá ótimo. Ela chegando em tempo hábil, tá bacana, né? Então, por isso também temos reiteradamente falando, o André Luiz está falando de São Paulo. Então, temos reiteradas vezes pedindo para vocês compartilharem exatamente por conta disso, né? A coluna da semana passada atingiu coisa de, se eu não estou enganado, atingiu cerca de 20 mil, ou passou de 20 mil pessoas atingidas pelo Facebook, né? Então, claro, Facebook, LinkedIn e tal, enfim, essas métricas das redes sociais realmente
primeiro que eu não confio muito, e segundo que tem muita distorção, eu imagino, por conta disso, porque uma rede chama na outra, e a mesma pessoa pode ser contada duas vezes, enfim. Mas o importante para mim é que a informação chegue nos profissionais da área tributária, nos contadores, e possa, nos administradores, nos contadores, nos economistas, e possa gerar uma informação útil para a tomada de decisão. Esse é o meu principal propósito aqui. Então, tá bem, tá? Se está chegando e eu vejo que o pessoal compartilha, tá show de bola. Bacana, meus amigos? Então tá bom. Vamos lá, então, para aquilo que a gente vai falar. Bom, eu já expliquei aqui na outra semana, hoje é dia 19. Então, no dia 12, eu fiz com informações da própria Receita Federal. E na anterior, 12, então, na semana de 5, não é? No dia 5, então, eu fiz com base só naquilo que a gente já tinha exposto no guia prático e que ainda não tinha sido explicitado pela Receita, né? Não, só tínhamos o COSIT 13, né? E aquilo que está hoje estabelecido no guia prático, com entrada a partir de janeiro. Isso é uma informação também bastante importante. Tem gente que está perguntando assim, Mauro, entra a partir de janeiro? Como janeiro vai ser entregue, então eu tenho que fazer com os dados de novembro. Não, este mês não. É da competência de janeiro, tá? Então, primeira dúvida que tem que ficar já bem esclarecida é que a competência de janeiro inaugura o novo processo de apuração das contribuições sociais. Perfeito? Então, não vamos misturar aí, porque é por regime de competência como são as contribuições sociais do regime que não é de caixa, certo? Então, para todas essas, começa a partir de janeiro. Mesmo as que são pelo regime de caixa, é o regime de caixa daquilo que é apurado em janeiro, tá? Então, nada começa esse ano, e tudo começa em janeiro de 2019, ok? Isso tem que ficar bastante claro também, tá? Então, tem umas certas confusõezinhas aí. A Tini Santana, ou Taine Santana, entrou aqui com a gente também. Bom, vamos lá. Então, algumas pessoas têm me perguntado assim, Mauro, como é que fica o caso das empresas que têm saldo de ICMS zerado ou credor? Bem, eu posso responder essa pergunta de duas formas. Não é aquilo que eu acho, é aquilo que está escrito no COSIT 13. No COSIT 13 diz que eu pego preferencialmente a apuração da FD ICMS-PI e trago como exclusão da base de cálculo, das bases de cálculo, das bases de cálculos, então, né, no plural, da EFD contribuições, das bases de cálculo das contribuições sociais. Então, não há o que se pensar de forma diferente. Eu vou pegar, se eu seguir o ato que a Receita Federal publicou, esclarecendo internamente como... Deixa eu tirar um negócio aqui, senão daqui a pouco eu chuto, dar um barulhão para vocês aí. Como a Receita entende que deva ser a apuração das bases de cálculo da contribuição social. Ela deve ser como? Pego todas as minhas receitas, ofereço a tributação, deduzido das vendas canceladas, não é? E também das informações de apuração do ICMS a recolher. Recolhido ou a recolher. ICMS chamado de ICMS pago. Pago ou a pagar. Tá? Então, assim, se eu estou credor, se eu tenho saldo credor de ICMS, ou seja, eu tenho excesso de crédito de ICMS, ou se o meu ICMS é zero, o que eu vou fazer? Eu vou limitar a zero. Então, se eu estou num período, entre aspas, pré-operacional, ou seja, eu não tenho receita que gera débito suficiente para cobrir
o crédito de ICMS, ou seja, eu falei errado, eu não tenho débito de PIS e COFINS para assumir crédito de desconto de ICMS. Então, meu ICMS lá é zerado. Se o meu ICMS é zerado, eu tenho que deduzir zero. Quanto é que eu vou pagar de PIS e COFINS? Zero. Se eu não tinha débito, zero, está tudo zerado. Agora, não, eu já tenho receita, estou no período pré-operacional, mas eu já tenho receita. Mas eu ainda não tenho débito de ICMS. Mas como é que tem receita e não tem débito de ICMS? Porque eu estou fazendo tudo ainda como venda para entrega futura ou venda antecipada. Então já recolheu, já tem todo o ICMS, já tem toda a receita reconhecida, porque no contrato diz que sim, o CPC já está atendido, porque o pessoal sempre me pergunta, mas e o CPC? O CPC tem que ter o acordo do consumidor, do destinatário. Verdade, mas já está no contrato, que já pode faturar, é líquido e certo, venda antecipada com financiamento bancário, então já tem que ter a nota, enfim, tá? Não vou entrar aqui em todos os detalhes para não ficar maçante demais a coluna, tá? Mas assim, eu já tenho receita, já ofereço a tributação, vou ter PIS e COFINS a pagar, mas eu não tenho ainda ICMS a pagar. E porque o fato gerador é diferente, o ICMS é a efetiva circulação de mercadorias, e aí não houve a circulação de mercadorias. Portanto, eu não tenho ICMS a deduzir da minha base de cálculo. Bom, mas quando é que eu vou deduzir esse ICMS? Quando o ICMS, quando a mercadoria circular, se houver saldo suficiente, e provavelmente haverá, saldo suficiente na FD contribuições, na contribuição de PIS e COFINS, eu vou abater. Ponto. É assim que se faz pelo que está no COSIT 13. Não é uma questão de que eu concorde ou não concorde, meus amigos. A questão é o seguinte, é o que está estabelecido. Se é o que está estabelecido, a gente tem duas alternativas. Ou a gente concorda com o que está estabelecido, ou a gente discute. Para a gente discutir, para ter segurança, nós vamos ter que ingressar no judiciário. Ok? É isso. Eu não estou incentivando ninguém a fazer, só estou dizendo assim, bom, siga o que está na COSIT, na consulta interna, da COSIT, né, da solução de consulta interna, da SCI. A COSIT se manifestou dizendo, é dessa forma, eu não concordo. Não concorda? Então tá bom, então vamos discutir. Como é que a gente discute com o fisco? Via judiciária. Pode pedir lá pedir uma solução de consulta? Pode. Mas se o fisco já se manifestou, dificilmente ele vai colocar outra solução que não a que está na solução de consulta interna, já que ele está orientando os próprios auditores fiscais a seguirem o que está na SCI 13. Ok? Então, é isso que se faz. Então, se eu tenho excesso de crédito de ICMS, eu não vou ter débito de ICMS, eu não tenho nada a deduzir da FD, da FD contribuições, do saldo de PIS e COFINS. Não tenho. Mas pode inverter no futuro, ter débito de ICMS e não ter contribuições. Pode. E aí, vai ficar negativo? Não, não vai ficar negativo, o limite é zero. Não existe contribuição negativa para as contribuições sociais. A única que tem é a CSL, e ela tem um tratamento diferenciado que está previsto lá na lei. Ok? No ato legal. Então, não tem. Então, o limite é zero. Então, se eu tiver mais valor de ICMS a recolher acima da contribuição, das bases, né? Das bases, então aí é zero o limite. Ok? Nailde Mello está com a gente aqui também. Querida amiga, que agora está com um programa próprio também. Tá? A influência do CIAP na apuração das contribuições sociais. Bom, eu entendi essa pergunta, eu posso entender de duas formas. Desculpa eu complicar um pouquinho aqui, mas já vamos aproveitar para dar um esclarecimento. Já fizemos até uma coluna, quando tínhamos num outro canal, falamos sobre isso. A diferença entre CIAP, que é o crédito sobre o ativo imobilizado permanente do ICMS, e o crédito do ativo do ativo permanente de PIS e COFINS utilizado na produção. Os critérios são diferentes, beleza? Então, PIS e COFINS é de uma forma e ICMS é de outra. Mas eu entendi essa pergunta
que é o crédito do ICMS sobre o ativo imobilizado, reduzindo o débito a pagar de ICMS. Esse cara também entra no desconto da base de cálculo do PIS e da COFINS? Sim. Se a gente seguir o que está manifestado pela COSIT na solução de consulta número 13, solução de consulta interna número 13, o que ele diz? Pega o valor do ICMS a recolher, então, se é o ICMS a recolher, débito das operações de saída, menos os créditos das operações de entrada e menos os créditos por ajuste, por decorrência de SIAP, de incentivos fiscais, de sejam quais forem essas situações, pega lá o saldo a pagar do mês. Pega o saldo a pagar do mês, rateia esse saldo em todas as operações que tu tiver na FD contribuições, ou seja, nas N situações de apuração das contribuições sociais. Então, é isso que a gente tem que fazer. Ok? Então, a influência do SIAP tem influência? Tem. Vai diminuir, vai fazer, se eu tenho crédito do SIAP, vai fazer eu pagar mais PIS e COFINS? Vai. Por quê? Seguindo o que está manifestado na COSIT. Vai. Por quê? Porque o valor a pagar vai ser menor, porque tu tem um crédito decorrente do crédito sobre o ativo imobilizado. Portanto, vai pagar menos, e esse pagar menos significa que da base de cálculo do PIS e da COFINS, tu vai reduzir, vai ser um valor menor do que se tu não tivesse tomado o crédito do SIAP. É bom ou ruim, Mauro? Olha, pelos cálculos que eu fiz, assim, de forma muito rápida, mesmo assim vale a pena, tá? Mesmo assim vale a pena manter o crédito do SIAP e descontar a menor, então, né? Ou seja, é o desconto do desconto, né? É o desconto do desconto do SIAP na EFD, contribuições na base de cálculo do PIS e da COFINS, ok? Até porque um é o ICMS propriamente e o outro é na base de cálculo, tá? Bom, vou deixar essa aqui por último, vamos passar para uma próxima. Aqui eu tenho uma listinha aqui, tá? Até vou ficar com vergonha, mas agora que eu vou mostrar rapidamente a listinha que eu fiz, ó, tá? Ela foi feita na mão, na munheca, o levantamento, e eu fui anotando aqui o que é que eu iria, os 5 tópicos, tá? Então eu vou deixar o terceiro, que vocês não viram aí, mas esse é o mais complicadinho de todos. Bom, também tem aquela situação que ela é parecida com as demais, que é, eu tenho um CD, o CD compra, compra, compra. Então, ele toma crédito, toma crédito, toma crédito, toma crédito. E as minhas lojas é que geram o débito. Em alguns estados, o que acontece? A gente tem a centralização do débito, então, traz todos os débitos das filiais para um único estabelecimento. E aí faz a centralização. Então, aquele estabelecimento é que vai ser o centralizador. Como tu está transferindo, então, aquele débito que ocorreu lá na filial, tu está trazendo para aquele estabelecimento, lá naquela filial, o valor do ICMS a deduzir da base de cálculo do PIS e da COFINS é 0. Só que, lembrem-se que a apuração do ICMS é por estabelecimento e a apuração do PIS e da COFINS é centralizado na matriz. Então, o que vai acontecer? Eu vou trazer os débitos para fazer a apuração aqui. Então, os débitos das filiais acabarão compensando, porque ele transfere, né? Então, qual é o PIS e COFINS que eu tenho a pagar da empresa? Porque aí está contando todas as lojas e mais o CD, ou os CDs. Então, pega todo o bolo que tem para pagar e mais todo o bolo de ICMS que eu não estou trazendo estabelecimento a estabelecimento, porque todos estão, porventura, zerados, porque centraliza tudo no CD. Então, eu vou fazer uma apuração muito pareada, muito próxima dos dois, porque vai ser uma apuração por empresa, né? Porque, nesse caso, o ICMS é que está sendo apurado num único estabelecimento. Então, neste caso, funciona também e não há nenhum efeito, tá? Então, o que pode acontecer naqueles estados onde não tem a centralização do débito e funciona também naqueles estados onde tem a distribuição do crédito, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são opostos.
Um é centraliza o débito e o outro é distribui o crédito. Não vai fazer diferença, porque como tu vai juntar todos os dados de todos os estabelecimentos em toda a companhia, isso vai acabar sendo uma apuração global por empresa. Tá? Então, não faz diferença. Outra coisa que falamos aqui, lá no dia 5, eu falei nas transferências. E falando com o próprio pessoal da Receita, eles dizem, não, mas transferência de mercadoria gera débito aqui, mas gera crédito no estabelecimento de destino. Então, assim, pode dar um efeito de fluxo de caixa. Por quê? Porque tu debitou aqui e ainda não deu tempo de creditar lá. Por quê? Porque a mercadoria não sai magicamente de um estabelecimento e entra no outro, né? Eu tenho um tempo de transporte, pode ter um tempo de transporte e assim por diante, tá? Olha, Anderson Rodrigo está com a gente aqui também, né? Boa noite, Anderson. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um efeito de ter o ICMS debitado numa filial e não creditado ainda na outra. Isso vai fazer com que eu exclua da base de cálculo esse débito e o crédito que vai fazer eu pagar menos lá ainda não vai acontecer. Então, eu vou ficar com débito a maior de ICMS aqui e acolá. Só que no outro mês, o débito desse aqui já entrou nesse mês, e no outro mês entra só o crédito lá de ICMS, na transferência, fazendo com que o valor do ICMS a pagar lá seja menor. E aí, portanto, eu vou conseguir, o ICMS lá vai deduzir. Então, o que vai acontecer é fluxo de caixa, né? Debitou 7 aqui, creditou 7 lá. Não, mas debitou 7 aqui, mas não creditou ainda o 7 lá. Então, o que vai acontecer? Neste mês só debitou 7 aqui, lá tá, não tem. No outro mês, aqui não debitou 7 e lá já tem o 7. Pronto, o 7 já entra na apuração. Então, é só uma questão de fluxo de caixa, né? Então, não é muito lá diferente do que a gente tem hoje, ok? Então, em termos do CD, ele vai se comportar do CD, das transferências entre lojas. Então, as transferências naqueles estados onde a transferência não é diferida, né, ela não fica para uma etapa seguinte, como são os dois estados mais ao sul do Brasil, que fazem essa distinção. Se eu não estou enganado e não mudou, Pernambuco também é assim. Então, quando é de uma filial para outra dentro do próprio município, então faz o diferimento. Quando é entre municípios, aí eu tenho que fazer débito e crédito. Acredito que seja por conta do controle do valor agregado aos municípios. Acredito que seja assim. Os outros estados resolvem de uma outra forma, né? Então, assim, CD versus lojas vai funcionar essa questão muito no fluxo de caixa, mas o que é débito no mês é crédito no outro e assim por diante. Agora, vamos lá. Essa é um pouquinho já mais bacana. Vou me mexendo aqui na cadeira conforme a gente vai, né, criando novos requintes de detalhe. Imagina que eu fiz uma apuração de FD ICMS em janeiro. E fiz a apuração de PIS e COFINS em janeiro. Tá? Até transmitir, porventura, as duas. Tá? Em janeiro. Ou em fevereiro, tanto faz. Né? Uma em janeiro e a outra. Uma em fevereiro e a outra em março. Né? 10º dia útil do segundo mês subsequente. Mas então tá, eu transmiti em março, as duas, na segunda quinzena de março, as duas estão na mão do fisco. Concordamos? Então tá. Então, a de janeiro, em março, tanto uma quanto outra já estão na mão dos fiscos. Já está lá depositado no ambiente do SPED. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade, tá? Porque hoje a nossa ideia é colocar questões de ordem prática, tá? Bom, aí eu preciso fazer uma retificação do meu ICMS. E isso afetará valores do meu ICMS. A maior ou a menor. O que eu vou precisar fazer também quando eu retificar uma FD ICMS-PI? Vamos ter que fazer a retificação da FD contribuições. Por quê?
Porque o valor do ICMS que fora excluído da base de cálculo foi alterada, porque nós pegamos o valor segundo que está manifestado pela COSIT na SCI 13. Eu coloco isso porque estou falando disso toda hora, porque tem gente que edita o vídeo e coloca só um pedacinho. Já vi aí vídeos meus que são daqui da Comune e outros vídeos, que o pessoal pega só um pedacinho da minha fala e coloca no ar. Puxa, gente, isso é uma sacanagem, né? Porque tem gente que vai pegar só aquele pedaço da informação. Não tem a contextualização. Não façam isso, por favor. Compartilha tudo, porque aí a pessoa assiste. Bom, se a pessoa quiser ficar pulando e só assistir um pedaço, bom, aí é outra história, tá? Mas, se eu for seguir o que está na SCI 13, manifestado pela COSIT, na Comissão de Informações, o que vai acontecer? Eu terei que... O que vai acontecer? Eu tenho uma FD ICMS-PI que me dá um saldo de ICMS a pagar de, sei lá, 800 mil. Então 800 mil eu vou ratear pelas minhas bases de cálculo das minhas situações da FD da minha FD contribuições e vou deduzir 800 mil das minhas bases de cálculo. Beleza. Aí em março eu descubro que a minha EFD ICMS-PI estava com problema. Vou fazer a retificação da minha EFD ICMS-PI. O que vai acontecer? Não vai ser mais 800 mil. Vamos imaginar que vai ser 770 mil. Então, eu vou ter que pagar 30 mil a mais. Vou pagar 30 mil a mais para o Estado, naquela apuração, o Estado, a unidade federada, e aqueles 800 mil que eu levei para a exclusão da base de cálculo, eu não podia ter levado 800 mil, tinha que levar 770, tem que fazer um novo rateio. O que vai acontecer com a minha FD ICMS, com a minha FD contribuições? Estamos com um problema. Vamos ter que fazer a retificação da FD ICMS-PI e da FD, neste caso, compulsoriamente da FD contribuições. Se fosse a maior, então até vamos dizer assim, olha, eu descontei 800 mil e agora o débito dá 810. Bom, aí é uma opção lá do contribuinte se ele quer buscar aqueles 10 ou não. Agora, se eu levei a exclusão, diminuir a minha base de cálculo de 800 e agora ela efetivamente é 770 no meu exemplo, eu preciso fazer a retificação da FD Contribuições, uma nova apuração, a aplicação de multa, né? Não vai correr juros, mas vai incidir multa, porque eu recolhi a menor, então vou levar claro, com denúncia espontânea, tudo direitinho, né? A menor multa delas, mas eu vou pagar multa. Não precisa fazer todo o processamento daquele efeito. Mas sempre a gente tem que controlar agora, porque uma está interseccionada com a outra, então a gente vai precisar considerar as duas. Bem, entrou aí o Juliandre e entrou o Cristiano BN. Tudo bem, Cristiano? Chegou... Boa tarde, mestre. Cheguei atento na aula. Tá bom? Beleza? Fique atento, então. Né? Fique atento, porque a gente está aqui batendo um papo sobre, de novo, a exclusão da base de cálculo, né, das contribuições pelo ICMS. Bom, e o último item, que é o item mais polêmico, não é que é mais complicado de operacionalizar, até enfim, mas ele é mais polêmico e ele requer mais cuidado estratégico na decisão, que é a seguinte: se eu tenho uma ação contra a Procuradoria-Geral da União, contra a União, né? E a Procuradoria-Geral da União perdeu, né? A União perdeu. Vamos colocar assim, a União, não é a Procuradoria, mas a União perdeu, né? O ente União perdeu. Se a União perdeu e transitou em julgado, o que eu devo fazer? Sentença do Judiciário, e a própria Receita Federal coloca isso desta forma, sentença judicial é para ser cumprida. Então, assim, se eu tenho uma sentença transitada em julgado de um tribunal regional federal, e essa sentença diz algo diferente, determina algo diferente
da SCI 13, né, ou seja, o entendimento do judiciário é distinto da COSIT, o que vai acontecer? Eu vou usar a informação do judiciário, porque eu não devo fazer de forma distinta do que foi despachado pelo judiciário. Ok? Então, a gente só precisa cuidar se tem ou se não tem o transitado em julgado. Não é porque eu entrei na justiça e não tem nenhuma manifestação do judiciário que eu vou sair fazendo. Claro, por óbvio, eu sei que vocês, obviamente, entendem o que eu estou querendo dizer. Mas não coloquem em dúvida se tu vai usar aquilo que está despachado pelo judiciário ou se aquilo que está definido pelo que está na solução de consulta interna da Receita. É óbvio que o judiciário tem um peso e uma força muito maior e, portanto, a gente segue o que está no judiciário. Se o judiciário disse que tu vai tirar o ICMS destacado na nota e ele diz que na tua apuração tu vai levar à apuração o valor da contribuição, o valor do faturamento já deduzido do ICMS destacado no faturamento, o que tu vai fazer é lá no livro da FD, colocar o valor do faturamento, o valor do item, que a gente chama lá, na FD, tem um campo para isso, e no valor da base de cálculo, tu vai colocar, claro, dependendo da situação tributária do item, de PIS e COFINS, tu vai colocar o valor do item menos o seu ICMS. E aí tu vai operacionalizar conforme o próprio judiciário está definido, que é levar a débito a receita deduzida ou líquida de ICMS destacado no documento. Porque quando ele falar que é o valor do ICMS a recolher, ele está falando que é o valor lá da apuração. Eu entendo assim, eu sei que o próprio fisco também tem interpretado assim, eu interpreto assim porque eu acho que é o que o julgador quis colocar, e ainda que seja difícil de operacionalizar, a própria Receita Federal do Brasil operacionalizou através deste rateio que ela inventou, né? Porque não há previsão legal, na verdade, desse rateio, mas através dessa solução de consulta interna se incluiu esse mecanismo do rateio, que é uma forma prática de fazer a exclusão da base de cálculo, mas, de fato, previsão legal ela não tem, né? Tanto que não tem que se teve que entrar no judiciário, se ingressou, ficou, sei lá, 10, 15 anos em julgamento, até que, então, o judiciário se manifestasse a respeito disso. Né? Então, assim, tem mais... Deixa eu ver aqui, o André está perguntando. O Mauro Negroni. Ainda tenho dúvidas sobre a base que devemos utilizar no processo de rateio. Puxa, André. Eu entendo, tu já me perguntou várias vezes, deveríamos fazer o rateio somente sobre a base que podem ter incidência de ICMS, ou seja, bloco C, D, excluindo B e C e outras operações de A e F. Mas não é isso que está na solução de consulta, meu amigo. Não é isso que está na solução de consulta. Então, assim, uma empresa que tem ICMS nos blocos C e D, e só lá que vai ter ICMS, né? C e D, porque o bloco B tem ISS, e no bloco F tem só... Isso é para quem já domina bem a EFD contribuições, né? Mas eu só tenho ICMS a partir de C e D. Então, é de C e D. Ah, mas não, tu está falando que é lá do bloco E. Sim, mas o bloco C e D alimentam o E, que vão dar os valores a recolher. Então, André, eu não estou discutindo contigo o que é o certo e o que é errado. Eu estou pegando o que diz a solução de consulta interna, que é o valor do ICMS recolhido ou a recolher. Esse valor do ICMS recolhido ou a recolher é que é o valor a ser deduzido da base de cálculo. Perfeito? Da base de cálculo da
FD Contribuições. É este que é para fazer. Nada mais e nada além deste. Então, assim, não, mas eu vou pegar a soma do bloco C e D. Tu vai pegar operações de entrada e saída também? Vai pegar as entradas? Ou vai pegar só as saídas? Bom, se tu vai pegar só as saídas, é outra conversa, não está na solução de consulta. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que seguir o que está na solução de consulta, se a gente quiser seguir o que o fisco está dizendo que é. E eu não estou dizendo que isso seja o adequado. Cada um tem que fazer a sua análise de risco. Entende? Então, assim, no bloco A, eu nem tenho ICMS, né? Porque é ISS-QN, né? Ou ISS, melhor, né? O QN já caiu faz tempo. Mas o ISS. E no bloco A são receitas, mas elas não estão sujeitas ao ICMS. Eu sei que não estão sujeitas ao ICMS. Mas essa mesma empresa, se ela tiver ICMS, estarão espalhados pelas várias EFDs. É que tu está pensando como se fosse a EFD contribuições apurada por estabelecimento. E não é. Não é. Eu demonstro, mas, na verdade, a apuração da FD contribuições é por empresa. Então, do montante inteiro da empresa, eu vou tirar o montante inteiro de ICMS. É isso que vai acontecer. Claro que eu vou tirar por filial. Então, assim, mas aí tem filial que só tem prestação de serviço. Ela vai deduzir alguma coisa da FD, ICMS e IPI? Ela vai deduzir alguma coisa da FD contribuições? Aquele estabelecimento não, mas quando eu for fazer a apuração integral, sim. Mas não pode, porque está dizendo lá que é por estabelecimento. Pois é, se é por estabelecimento, aquela não vai ter. Mas ela já não tem, ela tem ICMS? Não, porque ela só prestou serviço. Então, o valor dela já seria zero. Me entende? O valor dela, se ela não tem ICMS. Porque se ela tem ICMS, ela vai ter PIS e COFINS. Mas ela não tem PIS e COFINS porque os itens são monofásicos de PIS e COFINS, mas tem ICMS. Pois é, o que vai acontecer? Tu vai reduzir, tu vai tirar do ICMS, o valor do ICMS que tu tributou, porque também podia acontecer o contrário, né? São produtos isentos de ICMS, mas tributados de contribuição social. Quanto é que tu vai retirar? O limite sempre vai ser zero. Quanto é que tem de ICMS? Zero. Então tira zero. Porque só saiu o produto isento. Então tá, só saiu o produto isento naquele estabelecimento, vai pegar zero e vai tirar da contribuição social. Quanto é que tu está diminuindo? Zero. Mas eu não tenho contribuição social, são tudo produto monofásico, então na saída não tem débito. Mas tem ICMS? Tem. Mas tu vai poder ficar negativo de PIS e COFINS? Não. Então tá. Então eu tenho... Não, o limite é zero. Tanto num quanto no outro o limite é zero. Então não tem por que ter essa preocupação. Se eu tenho tributação de ICMS, é porque eu tive receita. Se eu não tive receita naquele mês, que é o caso da venda para entrega futura, ou entrega por conta da venda de entrega futura, vai distorcer? Vai. Vai conseguir recuperar o ICMS se tu não tiver nenhuma receita? Não. Porque no mês em que tu tiver a efetiva circulação, tiver o débito de ICMS, quando tu for deduzir aquele ICMS da base de cálculo, ele vai dizer, opa, a base de cálculo está zerada, só teve uma operação. Isso eu até expliquei lá naquela coluna do dia 5. Volta lá na coluna do dia 5. Tá? Mas até quando tu assistir aqui, porque tu pegou essa coluna pela metade, eu te sugiro, André, que tu pegue de volta. Aliás, para todos, né? Pegue de volta, para quem está assistindo a partir de agora, pega de volta e assiste novamente. Tá bem? O Vitor Hugo está com a gente e nós estamos sobre a hora, estouradíssimos na nossa hora. Tá bem, André? Então, aqui, o intuito aqui não é dar uma consultoria pela coluna, tá? Mas se tu fizeres as simulações, e é isso que eu estou te propondo, faça as simulações e quando tu fizeres as simulações, tu vai ver que o bloco A e F, eles vão ter contribuição social. Mas eles não têm ICMS? Bom, mas então já seria zero. Porque é um estabelecimento que é uma... eu ia dizer que uma financeira, mas aí até do bloco I nem pode misturar, porque a financeira não pode ter lá os outros blocos, então ela só vai ter o I, né? Então, mas vamos imaginar que seja um estabelecimento que é uma empresa, um estabelecimento que tem vários aluguéis. Então ele tem receita de aluguel? Tem receita de aluguel. Muito bem. Ele tem ICMS? Não.
Não, mas então o ICMS dele já é zero. O ICMS dele já é zero. Ah, não, mas ele também tem venda de mercadoria. Bom, se ele tem receita no bloco F por receita de aluguel e no bloco C por venda de mercadoria, então ele vai ter ICMS lá naquele estabelecimento. A FD ICMS-PI dele provavelmente não seja zero. Mas se for zero, o limite é zero para deduzir. Tanto trazer o zero, quanto aqui o limite é zero. Se eu tiver uma venda de R$100 e tiver lá um ICMS na apuração de R$250, eu não vou ficar negativo de 150 aqui. Eu vou trazer de lá e trazer para cá, que é 100. Quanto é que tu tem de base de cálculo? 100. Quanto é que tu tem de débito de ICMS? 250. Sei lá, um troço estapafúrdio. Mas vamos dizer lá, 250. Ah, então o que eu vou fazer? Vou pegar aquele ICMS e vou deduzir aqui até o limite de 100. Eu não posso deduzir 250 de 100 e ficar negativo da contribuição social. Não posso fazer isso. Captou, André? Eu acho que para todos, né, ficou bem mais explicado. Ok? Muito bem. Valéria, quando tu receberes o presente que nós te mandamos, o pessoal lá da Decision, eu pedi para que fizesse lá, porque hoje eu estou em casa, como eu falei no início da nossa coluna, eu pedi que te mandassem um presente. Quando esse presente chegar, eu quero ver uma foto tua aqui na nossa coluna ao vivo, tá? Eu quero assistir, eu quero ver essa foto ao vivo aqui. Depois nós vamos fazer um estardalhaço com a tua foto. Tira uma foto bem bacana, tá? Bota uma foto bem clara, uma foto bacana, com o presente na mão, tá? E aí, para a gente poder fazer a divulgação, tá? E no próprio aqui, tu já autoriza a gente a utilizar a tua foto, tá bem? Se é que tu autoriza. Imagino que tu não vai ter problema para autorizar para a gente, tá bom? Muito bem, meus amigos. Gostei da dúvida do André. O André está discutindo há vários dias comigo isso, mas André, não me leve a mal, tá? Eu gosto muito dos curiosos, mas eu acho que está faltando para ti fazer algumas simulações. Talvez até tu encontre alguma situação de exceção, alguma situação de um ponto fora da curva. Mas eu vou te garantir o seguinte, o fisco não pensou no ponto fora da curva. Ele pensou o seguinte, pega o que está na FD ICMS-PI e abate do valor da base de cálculo da FD contribuições pelo rateio. Basicamente é isso, tá? Ele não pensou até porque, tipo assim, não vai dar. Essa operacionalização de fazer produto a produto, CST por CST, vai ser uma confusão. CST de ICMS e CST de PIS e COFINS, né? Isso vai ser uma confusão gigante. Tá bem, meus amigos? Bom, estamos sobre a hora, passamos um pouquinho para variar, né? Mas eu acho que foi legal. Por favor, compartilhem as informações que nós estamos colocando aqui para todo mundo, tá? Por favor, compartilhem, curtam, bota nas redes, para que isso chegue nos nossos amigos do Acre, nossos amigos de Rondônia, nossos amigos do Mato Grosso, nossos amigos de São Paulo, nossos amigos do Rio, de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, do Paraná, de Santa Catarina, enfim, a gente quer que isso, no Maranhão, enfim, de todos os estados, de Alagoas, Aracaju, um querido estado de Sergipe, que estive lá dando aula, não nesse fim de semana, no anterior. Vou voltar em janeiro, da aula, dia 25 de janeiro, estarei em Aracaju, dando mais uma aula lá para a turma de Aracaju, a segunda turma de Aracaju 2, a segunda turma da BSSP em Auditoria e Direito Tributário. Então, voltarei a Sergipe, tá bem? Um abraço. O André está rindo aqui porque, né, é um prazer, viu, André, a gente discutir, e é muito bom quando tem essa interação, porque todos saímos ganhando, né? O pessoal que está assistindo, o pessoal que vai assistir a coluna depois, enfim, tá? Egberto, meu querido, eu te mandei uma mensagem lá pelo Facebook, tá? Então, assim, eu preciso fazer de uma forma um pouquinho diferente do que tu está propondo. Eu te mandei uma mensagem e tu não me respondeste, tá? Então, dá uma olhadinha bem em seguida, que aí eu vou conseguir te responder, tá?
A forma exatamente como tu está propondo não dá para a gente fazer, tá? Mas o Egberto sabe do que eu estou falando, não quero deixar todos aqui em suspense. O Egberto quer fazer uma promoção aqui com o livro dele e está autorizado, só que da forma como tu está propondo não dá. Eu preciso que tu me mande um código ou alguma coisa desse tipo para a gente poder fazer aqui, tá? Não propriamente a divulgação tua aqui como um comentário, tá? Porque aí tem gente que não entra, que não está assistindo os comentários aqui, só está assistindo o vídeo, são muitas pessoas, muitas. A gente olha assim, tem só esse pessoal aqui que entrou, mas tem muitas pessoas, eu sei que tem concorrentes da Decision IT que assistem essa coluna toda semana e não entram. Eu sei porque já me contaram, tá? Então, funcionários de concorrentes já me contaram. Então, assim, não dá para a gente fazer um sorteio tão restrito, tá bem? Então, a gente tem que colocar de uma forma diferente. Isso é diferente do que eu fiz com a Valéria, porque a Valéria eu mandei um presente, tá? Aí é um pouco diferente, porque eu dei um prêmio pela pontualidade dela, que está sempre lá. A gente entra na coluna, ela estava sempre presente. Hoje ela perdeu para o Guilherme, tá bem? Meus amigos, um beijo, muita saúde para vocês, muita disposição, muito amor no coração e vamos para frente, porque a gente tem muito trabalho para fazer e temos muito conhecimento para compartilhar. Não só eu, obviamente, todos nós que fazemos parte dessa rede do bem, querendo que nossos colegas também possam aproveitar as informações que a gente posta aqui, que a gente discute, como eu fiz com o André agora, como outro dia falei com o Cristiano BN, né? Então, essa é a nossa vibe aqui, né? É discutir, compartilhar informação e poder levar as pessoas que precisam da nossa ajuda em termos de informação. Ok, meus amigos? Um beijão para todo mundo, muita saúde, uma semana repleta de realização, muitas alegrias e eu estou muito feliz também por coisas particulares que estão acontecendo e eu sei que vocês fazem parte dessa torcida, que torcem pelo mestre, como vocês me chamam aí. Ora, mestre, isso já é um título de muita benevolência de vocês, tá bom? Nós somos todos colegas, aprendizes, que ensinamos e aprendemos todos os dias. Ok, meus amigos? Um grande beijo e até a próxima semana. Se Deus quiser e há de querer, todos nós juntos aqui na próxima semana.